Opa, então, nesse vídeo, segunda questão da prova do CFO PMBA de 2017. Para quem assistiu o primeiro vídeo e tá assistindo esse daqui em seguida, não precisa pausar o vídeo para ler o texto, mas para quem tá assistindo esse vídeo e não assistiu o primeiro, ou assistiu o primeiro há muito tempo, releia o texto, tá? Pause o vídeo agora, releia esse texto aí, tem 56 linhas, pause o vídeo e leia, beleza? Então é isso, já leu? Bora para a segunda questão. A segunda questão ela diz o seguinte: a partir dos elementos discursivos presentes no contexto, em análise, é correto afirmar que esse texto se caracteriza como. Então, tá perguntando o que é que esse texto é. Identifique os pontos que vai dizer assim: esse texto aqui é um dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo, descritivo, narrativo ou preditivo. Esse daqui você vai ter que estudar um pouco sobre tipos textuais, né? E aí a gente vai para se você estudar um pouco de texto, de tipos textuais, principalmente dissertativo argumentativo, você já sabe que essa alternativa é dissertativa argumentativa. Quem estuda ali para fazer redação de concurso, de Enem, já vai ter uma facilidade com essa questão, porque você percebe que o autor do texto ele não utiliza o seu ponto de vista. Ele não traz os pronomes, por exemplo, eu, né, tu. Ele traz argumentos de outros autores, né, como Bauman e Jean Baudrillard, tá? Deixa eu sublinhar aqui, ó. Bauman e Jean Baudrillard, tá? O autor também traz uma introdução. Presta atenção nessa introdução aqui, ó, tá? Nas sociedades contemporâneas, percebe que isso é geralmente como a gente começa um texto dissertativo argumentativo, tá? Então eu já dei a resposta aqui, que é a letra B, mas bora entender o porquê que não é os outros. Primeira alternativa, dissertativa expositiva, porque a voz autoral desenvolve um assunto de forma objetiva. Bom, por que que ele não é expositivo? Perceba aqui, ó, por exemplo, na linha 48, aqui embaixo, ó. O texto traz esse nome aqui, ó, essa frase, essa oraçãozinha. E o grande problema é que perceba que a partir do momento que ele traz a opinião do autor, dizer que é um grande problema, ele já não está mais só expondo o texto, ele não está só expondo os fatos, ele agora está de fato trazendo uma opinião dele, tá? Então, quando traz uma opinião, quando traz um argumento, quando diz isso daqui é pior ou isso daqui é melhor, não é mais dissertativo expositivo. Dissertativo expositivo seria se não trouxesse nenhuma opinião a favor ou contrária, apenas daria exposição aos fatos, tá? Para esse texto aqui ele ser expositivo, ele teria que apenas trazer, por exemplo, que as pessoas de hoje em dia elas estão transformando o ter, né, ter coisas, ser melhor do que o ser alguma coisa, tá? E aí sim seria um dissertativo expositivo sem dar os seus argumentos, né? Bora lá. Terceiro, descritivo. O texto descritivo, ele, como já disse, ele descreve algum objeto, alguma pessoa. Geralmente são encontrados em jornais, tá? Que vai descrever algo. Lista de compras, biografias, são matérias que geralmente vão se aprofundar em detalhes, tá? Fazendo com que o autor ele entenda sobre alguma coisa, tá? Esse texto aqui ele quer que você entenda, só que ele traz argumentos, tá? Ele traz um ponto de vista do autor e ele também traz outros autores, né, que falaram sobre o assunto. Então, quando se tem essa mesclagem, não é só uma descrição, não é só um texto descritivo, ele vai ser agora um texto dissertativo. E um texto dissertativo que traz argumentos, então argumentativo. Beleza? Não é descritivo porque ele não descreve objetos, pessoas,
em específico. Próximo, narrativo. Narrativo é o mais fácil, é quando se utiliza a voz de um narrador. Nesse caso aqui, não tem um narrador falando. Não é alguém como se estivesse pegando um megafone e falando, ou então não é alguém que está falando sobre a história de uma outra pessoa, tá? Então não é um texto narrativo. E preditivo é o texto que é marcado pelo uso de coisas para o futuro, tá? Não sei como é que eu explico coisas para o futuro. É marcado para você dizer coisas que podem acontecer. Utiliza muito o tempo verbal do futuro, beleza? Então não está utilizando aqui o tempo verbal do futuro, ao contrário, usa muito o do presente, tá? Ocorre que, paga-se, né? Ocorre no presente, né? A busca de prazeres individuais articulada hoje em dia. Então se trata do presente, então não é preditivo. Se tivesse no texto o uso frequente de termos no tempo verbal do futuro, talvez seria preditivo, beleza? Então, nessa alternativa aqui, nessa questão, é a alternativa B ou número 2, beleza? Continua no canal, se inscreve aí que eu vou estar postando todas as questões dessa prova e respondendo como eu acabei de responder essa daqui, para você aprender a cada questão como você responder da melhor forma e da forma correta, até talvez para caso você pense em chutar, beleza? É isso, se inscreve aí e até o próximo vídeo.